Dúvidas com sua carreira? Então bem-vindo a esse programa. Está começando o Pergunte ao Red Hunter, o programa que vai te mostrar o que acontece na vida dos executivos no Brasil e no mundo. É comum as empresas passarem por algumas oscilações, às vezes boas, às vezes ruins. E muitas vezes quem é responsabilizado é o executivo. Talvez sendo recompensado, talvez sendo lesado. Agora, em época de crise, o mercado se abala e acaba sofrendo algumas consequências. E o Pergunte ao Red Hunter de hoje vai discutir exatamente qual é a responsabilidade do executivo na empreitada das corporações. Nós vamos mostrar uma matéria com o superintendente do CREA, vou tomar um café com o advogado Bruno Werneck e ainda vou bater um papo com Sidney Del Gaudio, ex-vice-presidente estatutário da Dana Corporation. E para começar esse programa, eu conto com a ajuda de Mariana Orno, gerente da Stanton Chase Brasil, e com Ciro Boccuzzi, diretor executivo da Andrade Canelas. Bem-vindo ao nosso programa. Hoje o assunto é responsabilidade do executivo. Quero contar com a sua expertise para a gente mostrar para os telespectadores que legal crescer na carreira, que legal ter mais responsabilidade, mas quais são as armadilhas que essa responsabilidade também pode gerar. Você me ajuda nesse assunto? Vamos lá. Ciro, para a gente começar esse programa, eu vi no seu currículo que você era vice-presidente estatutário da AES, é isso? O que significa ser um vice-presidente estatutário? Qual é a responsabilidade desse título? Bom, você responde pessoalmente pelas operações da empresa, né? Então você faz parte da diretoria da empresa. E normalmente quando as pessoas realmente pensam em ascender na carreira, né, elas consideram só o lado bom, né? E não que isso seja ruim, não que tenha um lado ruim, mas é muito importante que o profissional que aspira a crescimento, ele faça esse crescimento na sua carreira com conhecimento, para que ele tenha conforto para sentar naquela cadeira, porque aquela cadeira ela é muito cobiçada, mas ela também tem muitos espinhos. O que significa quando você fala assim, eu respondo pessoalmente pelas ações da empresa? Sim, porque a partir de um determinado ponto, eu não sou advogado, né, mas a Mariana pode nos ajudar, eu sei que depois você vai tomar um café com o Bruno, mas a empresa, ela até certo ponto é impessoal, né? O administrador, o gestor da empresa, ele tem que responder pelas ações da empresa, né? Então, quando você chega numa posição de comando absoluto ou quase absoluto, né? Normalmente você numa corporação você tem a função do presidente, que é um diretor-presidente que coordena uma diretoria colegiada, que normalmente tem algum nível de especializações, né? Eu ocupei alguns assentos, né, na minha carreira da Eletropaulo, eu participei de 6 diretorias diferentes, né, com 6 presidentes diferentes e muitas vezes mudando colegas. Então, essa diretoria ela responde pelas grandes decisões da empresa. É claro que a empresa tem níveis de operação diferenciados, né, onde você vai ter os engenheiros que são responsáveis pela engenharia e assim por diante, né? E quando você fala são responsáveis pessoalmente. Pessoalmente então, também. Seu nome, seu RG, o seu CPF. Estou te perguntando isso pelo seguinte, há um tempinho a gente viu nos jornais e nos grandes noticiários da televisão o buraco do metrô aqui em São Paulo que desabou e o Ministério Público fez uma denúncia contra os profissionais da empresa de engenharia. Ou seja, eles tiveram seus nomes publicados nos maiores jornais desse país. Agora, mais pouco tempo ainda, diretores financeiros de 3 grandes empresas, Sadia, Aracruz e Votorantim, estão sendo processados pelos prejuízos causados com derivativos. Então, é isso que eu queria te perguntar. É isso que você chama de responder pessoalmente? A empresa, ela é uma entidade, né? E tem pessoas tomando decisões na empresa. E essas pessoas elas podem ser responsabilizadas no nível pessoal pelas decisões e pelos rumos que a empresa tomar. Perder tudo, Ciro? Ou até perder mais do que tudo, né? Porque quando você ascende a uma posição dessa, você tem que saber que muitas vezes você está tomando decisões em patrimônios que estão muito acima das suas posses pessoais, né? Então você tem que realmente ter um conforto para caber no cargo, e esse conforto significa você conhecer o negócio da tua empresa, conhecer a tecnologia, como ela opera, conhecer as operações dela, as limitações dela, o escopo dela, o contrato social é muito importante, muita gente não se preocupa muito com isso, mas você conhecer o estatuto da tua empresa, o contrato social dela, o objetivo dela. Estatuto e contrato social. Sim. Mariana, os executivos têm noção dessa responsabilidade e mais das consequências quando você faz um projeto de diretor e de vice-presidente? Na verdade, é muito difícil a gente fazer um cargo de diretor estatutário. Tá? Certo. Porque o mais usual é a gente fazer a contratação de diretorias. Certo. Que não respondem
como a gente vem falando aqui. Pessoalmente. Tá? Pessoalmente. A bem da verdade, gostaria de voltar um pouco. Quando a gente diz que o diretor é estatutário, ou esses cargos de vice-presidência, presidência, nós dizemos que ele passa da figura de empregador como se fosse para empregado. Então, ele sai do regime seletista para passar a receber como se fosse um prolabore da empresa, certo. Como se ele fosse o dono do negócio, ou um sócio de um escritório de advocacia, fazendo um paralelo e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo? Ele passa da ponta de lá para a ponta de cá. É muito complicado a gente conduzir um processo nesse sentido, porque, em geral, a empresa prefere fazer o crescimento ascendente desse profissional, que já conhece a cultura, que já sabe muito bem do negócio, a estratégia do negócio ao qual ele está vinculado, até para que ele se sinta confortável para responder patrimonialmente por isso. Certo. Então, assim, quando ele já é convidado para assumir uma diretoria, ou uma vice-presidência, uma presidência que a gente já fala que ele responde com os bens pessoais, nesse crescente de carreira, ele já sabe que essa responsabilidade é inerente. Bens pessoais também pode ser cadeia? Pode perder sua liberdade ou não? Sem dúvida. Sem dúvida? Responsabilidade não é só civil, mas pode chegar a um nível criminal. E eu acho que em todas as áreas de direito aí, que os advogados depois me ajudem, né? Mas é por aí, né? Na verdade, a responsabilidade civil, ela não é a mesma responsabilidade criminal, mas uma pode decorrer da outra. Certo. Ou seja, alguns atos que vão ser praticados podem ocasionar um delito que enseja uma responsabilidade também em âmbito criminal. Por que eu estou te perguntando isso? Eu lembro, acho que foi o ano passado, do escândalo da Cisco. Perfeito. Onde desarmaram algumas operações, de acordo com a Receita Federal, fraudulenta com relação a impostos. E o presidente da Cisco Brasil foi preso, ele foi para a cadeia, passou uns dias na cadeia. Sim, porque daí configura delito. Certo. E aí a gente tem uma responsabilidade criminal também dentro do problema. Ou Não seja, necessariamente... esse é o glamour que você estava falando, que às vezes a cadeira ela não é tão glamurosa assim, é isso? Exato. Então a pessoa que senta, ela tem que saber, ela tem que ter o conforto, né, que eu falei, que a Mariana falou. Por isso que normalmente tem que ser uma pessoa que conhece bem o negócio, conhece bem a empresa, tem já uma história de trânsito dentro da empresa para conhecer em algum nível de detalhe as operações, para que ele possa ter conforto de conduzir as suas decisões, as decisões-chave da empresa, dentro de procedimentos cautelosos, daquilo que é o negócio da empresa, com critério, ou seja, dentro daquilo que são os parâmetros que a indústria usa para julgar e aquilo que é o objeto social da empresa, e também que ele seja diligente, ele não seja uma marionete, onde ele vai estar operando a coisa só assinando. Ele tem que saber ouvir e ele tem que saber julgar também. Ele tem que ter alguma voz dentro do comando da diretoria, né? Então, isso é muito importante. Queria chamar uma pergunta dos telespectadores, queria que vocês me ajudassem a responder. Vamos dar uma olhada? Oi, Carlos. Meu nome é Simone Boleta e eu queria saber em quais áreas um executivo assume responsabilidades mais arriscadas. Ciro, existe isso? Alguma área mais específica que você deva abrir seus olhos quando a Mariana te oferecer um projeto de recrutamento? Não, sem dúvida. Eu acho que a área mais arriscada de qualquer empresa é a área operacional, né? As operações, você tem riscos inerentes às próprias ações, né? A área que conduz as ações da empresa é a área operacional. Então, eu acho que essa é efetivamente a área, vamos dizer assim, que traz maiores riscos, né? Eu conduzi a área operacional da Eletropaulo em diferentes facetas, com diferentes cortes de responsabilidade dentro de uma diretoria, mas eu creio que a área operacional é a área mais sensível, vamos dizer, né? Que é onde as coisas acontecem, é na rua. Né? Mariana, isso que o Ciro está falando necessariamente acrescenta um maior salário, uma maior remuneração, justamente porque o risco vai ser maior ou não necessariamente? Não necessariamente, porque na realidade a responsabilidade estaria embutida na função. Certo. Então, no momento que a gente faz uma contratação, a gente já negocia qual o salário adequado. Não necessariamente a gente tem, por conta da responsabilidade operacional, no caso que ele mencionou, um aumento no salário. Ciro, uma última pergunta para você. Alguma vez você pensou em não aceitar sua promoção na AES, na Eletropaulo?
justamente por ser estatutário e pela consequência que isso poderia ter? Isso já te passou pela cabeça ou não? Não. Na verdade, quando eu assumi a vice-presidência, eu procurei me informar e eu descobri que, além de toda, vamos dizer, a recompensa, né, do reconhecimento na carreira, de você ter sido um profissional que se dedicou e cresceu dentro da empresa, existiam também os espinhos, né? Mas é aquilo que eu falei, se a pessoa que chega lá não tem o conforto necessário para conhecer esses desafios, conhecer o setor, conhecer a empresa, a cultura da empresa, as boas técnicas, as boas práticas, eu acho que essa pessoa ela deve de pensar seriamente se deve ou não sentar naquela posição. Se prepare porque melhor. Os espinhos, eles não existem. Eles existem e você tem que ter conforto para lidar com eles. Se você não estiver confortável para lidar com eles, é que nem nadar. Se você não sabe nadar, você afunda. Ou seja, desistir nunca passou pela sua cabeça. Não. Mariana, algum executivo seu, na hora que viu o tamanho da responsabilidade do projeto, falou, obrigado, mas não é isso que eu estou buscando agora, eu não quero? Você já teve uma desistência? Na verdade, não também. Eles querem ascender na carreira, normalmente eles procuram grandes desafios e sabem, até por conta de orientação nossa, que conforme eles vão subindo na carreira, eles vão ter mais responsabilidade, né? Então, como o Ciro falou, se eles querem subir na carreira, eles têm que arcar com as consequências de responderem, inclusive até com o próprio patrimônio, com liberdade, né? liberdade. Eu gostei que você deixou bastante claro nesse programa, assim, a responsabilidade não é só patrimonial, ela é responsabilidade, pode ser da sua liberdade também. Exatamente. Eles sabem que eles podem ter esse tipo de extensão dentro da responsabilidade e que isso é inerente à carreira, à própria dinâmica da carreira, né? Posso fazer uma última provocação para a gente fechar esse programa com chave de ouro? Por favor. Aqui no Brasil, tudo isso que a gente falou funciona? As pessoas são punidas realmente? Funciona. Você mesmo citou alguns casos, né? Eu acho que a tendência é que cada vez mais, com a mobilização da sociedade, essas coisas sejam colocadas em pratos limpos, né? Então, a gente acredita que sim, funciona, é objetivo. É respeitado? É respeitado e por isso que a conduta dos administradores ela tem que ser muito reta e aquelas três coisas que eu falei, né? Muito importante a prudência, né? Você ter cautela, né? Os critérios das decisões, ser criterioso e não comprar histórias, né? Ser diligente, você ir atrás da verdade e compartilhar isso de forma transparente. Afinal de contas, você é 100% responsável pela sua própria carreira e pela sua própria vida, não é isso? É isso mesmo. Ciro e Mariana, foi um prazer conversar com vocês Obrigada, sobre esse assunto. Carlos. Muito obrigado pela Muito presença obrigado de vocês. pela oportunidade. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Excelente. Pergunte ao Red Hunter dessa semana vai ficando por aqui. Se quiser falar com a gente, você já conhece o nosso e-mail, redhunter@idealtv.com.br. Se quiser acessar o blog idealtv.com.br/blog/Carlos Melo, deixe lá o seu recado, não só sobre esse programa, mas também sobre os nossos convidados. Pode passar a sua informação que eu repasso para eles. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.